Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazar e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo, mas nesse vídeo o papo é sobre o pré-jogo do São Paulo, né? Morumbi vai pulsar mais de 50 mil pessoas, será que teremos esse público mesmo no Morumbi? Nesse jogo entre São Paulo e Curitiba, que acontece às 21 horas, com transmissão da Sport TV e da Premier pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, apesar de ser a 23ª, será o 22º jogo do São Paulo, mas o 23º do Curitiba. De certo que a torcida vai fazendo a sua parte, né? A torcida que sempre empurra o São Paulo, principalmente nos momentos difíceis, o fará novamente, né? Por quê? Porque o São Paulo não jogava um bom tempo no Morumbi, né? Teve Copa do Mundo, teve shows antes, teve shows depois, teve plantação do gramado, e aí o São Paulo jogou lá em Campinas, jogou no Canindé, jogou na Vila Belmiro, e a torcida ficou com saudade também de acompanhar o São Paulo no Morumbi, sem dúvida, né? E aí foram vendidos até sexta-feira à tarde, né? 35 mil ingressos, estimativa aí que teremos 45 mil a 50 mil torcedores no Morumbi. Eu não acho difícil que tenhamos 50 mil torcedores no Morumbi. E o São Paulo espera a vitória, né? Porque já já vou trazer a classificação. Vocês vão ver que essa situação do São Paulo é delicada, né? 12º lugar, 26 pontos. Já já vou trazer a classificação. E nada melhor aí, de repente, para o torcedor São Paulino do que o Curitiba, né, para dar esse apoio. Né? Por quê? Porque em relação ao retrospecto, o São Paulo tem 25 vitórias contra 15 do Curitiba. Foram 18 empates entre os dois, o São Paulo fez 90 gols e sofreu 73 nos 58 jogos que essas equipes fizeram, né? E por que eu falei essa situação de acreditar que é um bom retrospecto? Porque o São Paulo, gente, dos últimos 10 jogos, se você olhar aí, o São Paulo perdeu para o Curitiba somente uma vez. Ah, mas ganhou as outras 9? Não, ganhou 3 vezes, empatou 6. Mas a vitória de 2022 no Brasileiro deu uma arrancada para o São Paulo na ocasião, que também vinha mal ali em 22, e o Curitiba naquela ocasião foi o time que deu essa força para o São Paulo subir aí, né? E além disso, não só de notícias ruins vive o São Paulo, né? Hoje foi informado que Caleri, né, renovou até 2028, um jogador que já fez 256 jogos com a camisa do São Paulo, 91 gols, 2 títulos, aí, um da Copa do Brasil e um da Supercopa, né? Jogador de 32 anos, com a identidade com o São Paulo, veio para o São Paulo em 2016, naquela ocasião foi vice-artilheiro da Libertadores, quando o São Paulo chegou à semifinal contra o Atlético Nacional até ser eliminado. Depois ele sai e aí volta. Teve um vídeo muito bacana, aliás, vou deixar até aqui ó, no card para vocês verem esse vídeo. Eu fiz uma matéria sobre isso, né? E aí a torcida tem a renovação do contrato do Caleri, que anima o torcedor, né? Além disso, o Arthur também treinou, ele que tinha ali dores na região da coxa, no posterior da coxa direita, né? Ficou 2 jogos fora, treinou com a equipe, deve estar de volta, deve ser titular novamente e deve fortalecer o São Paulo nessa etapa aí, que o São Paulo tenta, né, chegar mais à frente na classificação. O São Paulo também, hoje foi feita uma matéria, né, dizendo que o São Paulo, com os shows, desde 2023 para cá, com a Live Nation, arrecadou 100 milhões de reais nos shows que tiveram lá. E que se fosse realizados 12 jogos que não foram realizados lá, teria uma média de aproximadamente 11 milhões de reais líquido. E aí o pessoal fica se perguntando, pô, mas aí é praticamente 10 vezes mais, né? Teve praticamente 90 milhões de reais de lucro. Mas o Morumbi foi feito para show, sim, show do São Paulo, né? Jogos do São Paulo. E não para a prática somente de shows e o São Paulo perdendo jogos importantes fora de casa, sem sua torcida, público pequeno, né? E aí a motivação do jogador também dá uma caída, né? O jogador está acostumado a jogar no Morumbi, tem a energia do Morumbi, não é a mesma coisa jogar fora. Apesar que nos 12 jogos que São Paulo fez fora, perdeu 2, ganhou 6 e empatou 4 vezes, mas tem assim
o que eu diria é o ganho futebolístico, né? O São Paulo joga melhor quando joga no Morumbi, isso é inegociável, né? Isso não se discute. Então, o São Paulo vai correndo aí atrás do prejuízo, né? Jogando no Morumbi. Lembra que o São Paulo vai jogar contra o Corinthians depois na Vila Belmiro, porque terá shows também na ocasião, né? E o São Paulo não vive um momento fantástico, né? O São Paulo tem a questão aí dos últimos 14 jogos, ele ter ganhado apenas um jogo, empatado 7, né? Então, assim, são 8 para 14, são 6 derrotas nesse meio de caminho. E o Dorival está no São Paulo há 8 jogos. A última vitória do São Paulo foi contra o Boston River. No Brasileirão, gente, foi contra o Mirassol por 1-0 em abril. Então, o São Paulo não ganha no Brasileirão desde abril e precisa, né, de ganhar urgentemente para dar uma subida e para dar uma escalada, não é verdade? E assim o que acontece aí no caso do São Paulo em relação à escalação da partida, né? Como o São Paulo deve vir para esse jogo aí diante do Curitiba? Deve vir assim, ó, tá? Rafael no gol, Lucas Ramon na lateral direita, Arboleda e Domingos Duarte serão os zagueiros, o Wendel lateral esquerdo. Marcos Antônio, Pablo Maia e Danielzinho farão o meio e o Arthur, Luciano e Calera estarão na frente num sistema 4-3-3. O Domingos Duarte é o zagueiro que chegou aí, jogou lá contra o Bolívar, jogou muito bem. É o português que jogava no Getafe. Deve pegar essa vaga lá do Arboleda. Quem jogou bem também foi o Iago, que veio do Bahia, emprestado. Mas não sabemos, né? Se o Wendel será mesmo titular, se o Dorival vai manter o Iago ou não. Vamos aguardar o jogo amanhã, só amanhã teremos certeza desse posicionamento. De certo que o Arthur está voltando e deve fazer essa linha de frente. Outra dúvida é Pablo Maia, né? Se ele vai mesmo jogar no meio-campo do São Paulo ali, ou se teremos o Newton, né? Que estreou também contra o Bolívar, fez uma boa partida, se ele entrará no lugar do Pablo Maia ou não, ou no Danielzinho, mas vamos ver como ficará essa escalação do São Paulo. E o Dorival começa a ter peças para poder pensar um São Paulo diferente. Isso é muito bom. Já o Seabra, né, que é o técnico do Curitiba, ele não contará com o meia português Josué. O Josué, ele deu 10 assistências já, né, 9 delas no Brasileirão, gente, esse ano. Ele tem o mesmo número de assistências do Andréas Pereira, jogador do Palmeiras, é o jogador com mais assistências e ele não jogará, teve uma contratura na coxa direita, está fora. O Jesse, que deu aquele pulo mortal lá dentro do vestiário do Curitiba, né? Caiu lá dentro no fosso do vestiário, ele teve que ser substituído, tudo. Parece que vem para o jogo também, parece estar bem. Assim, não teve nada grave em relação àquele tombo, só mesmo dores ali no local, no momento da queda, que fez com que ele fosse substituído. Então, o Curitiba que venceu a Chapecoense no último jogo deve ser o mesmo time, à exceção do Josué. Então, qual deve ser o Curitiba do Seabra aí? Deve ter o Pedro Morisco no gol, Tinga na lateral, Thiago Coselli e Jaci como zagueiros, Bruno Melo na lateral esquerda. No meio-campo, Thiago Santos, Sebastião Gomes, Vini Paulista e La Veiga. Na frente, Breno Lopes e Pedro Rocha, jogadores rápidos ali na frente, precisam ser bem marcados se o São Paulo quiser sair com os 3 pontos. Outra novidade que teremos é na arbitragem. Pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, teremos uma arbitragem totalmente feminina no campo, né? A árbitra será a Charlie Wendy Straub Deret, de Santa Catarina, tá? Nas bandeiras teremos Fernanda Nandreia Gomes Antunes, de Minas Gerais, e Enikese Gomes de Sá, do Amazonas, na outra bandeira. No VAR, o Diego Pombo Lopes, que é um bandeirinha muito experiente. Eu gosto muito da visão de jogo do Diego Pombo Lopes. Espero que ele faça um bom trabalho no VAR para dar assistência aí para as árbitras que, de forma inédita, né, estarão aí no comando do apito de uma partida de Série A do Campeonato Brasileiro. São as mulheres ganhando espaço aí no futebol brasileiro. Muito bom, esperamos e torçamos aí, né, para que elas façam
uma excelente arbitragem que não interfira no resultado da partida em hipótese alguma, certo? E eu tinha falado também da classificação, já ia me esquecendo, né? A classificação tem aí o São Paulo, né, gente? Em 12º, com 26 pontos e um jogo a menos, né? E o Curitiba é o 10º, com 30 pontos, mas com um jogo a mais que o São Paulo. Então, se o São Paulo vencer essa partida, o São Paulo, de certa forma, tem a oportunidade de poder passar o Coritiba quando fizer o jogo que tenha menos contra o Santos, certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Diga para mim quem você acha que ganha essa partida, São Paulo ou Curitiba. E se gostou, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Gostou muito mesmo? Compartilhe com os amigos e com a família. Valeu. Um grande abraço, até mais.